Amém. Vamos abrir em Isaías 45, versículo 1. Amém. Eu vou-vos ler o que é que Deus falou para um homem, anos antes, muitos anos antes, que ele próprio não sabia que estava a falar sobre ele. Este homem, por causa de lhe lerem a palavra de Deus que falava do seu nome, foi transformado e fez completamente a vontade de Deus. Veja o que diz sobre ele. Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo a mão direita para bater as nações diante da sua face. E eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrei as portas de bronze, despedaçarei os folhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que tu possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É impressionante o que é que Deus faz e como Deus faz. Às vezes parece que nós vemos que as coisas estão a acontecer, ou parece que se torna tudo completamente impossível. Mas era um impossível que Deus trabalha. Porque para Deus não é impossível. E é Ele que faz acontecer tudo. Eu creio, e eu creio que você também crê. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Quem dá com alegria como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nos falta, Senhor, porque és tu que estás a suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. João 16, 7. Vamos abrir em João 16, 7. Andar com o Espírito Santo. Desta vez, esta mensagem, eu acho que não. O título pensei durante a semana porque várias coisas aconteceram durante esta semana que me levaram a este título. Em que eu reconheço completamente que sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguiríamos fazer nada, nem saber nada. Funciona muito parecido com o GPS. Nós não sabemos onde é que é a rua, por onde devemos ir e tudo mais, e metemos no GPS e o GPS nos mostra a direção que devemos ir. Mas o Espírito de Deus é muito mais que isso. Ele é nosso companheiro, é nosso amigo. Ele que nos mostra muitas coisas que nós não sabíamos, até para poder resolvê-las. À medida que a nossa comunhão com Deus vai aumentando, à medida que oramos, ficamos a saber de coisas que estão a acontecer e que nós podemos mudar através da oração. Eu lembro-me que esta semana mostrou-me algo, e quando me mostrou,
eu pensei em resolver de uma determinada forma, mas ele me disse, mas porquê é que não fazes assim? E realmente foi a melhor forma. Depois, ainda hoje, quando estava a orar, eu tinha um computador para resolver e eu disse assim, ajuda-me no computador. E ele me fez lembrar que havia algo que ia mudar, que eu deveria comprar uma versão melhor ou mais recente. Realmente, sem o Espírito Santo, eu não sei como fazemos. Veja o que está aqui escrito, em João 16:7. Todavia digo-vos em verdade que vos convém que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E depois no versículo 13, mais abaixo, ele diz, mas quando ele vier, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir, o que há de acontecer. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos há de anunciar. É uma das várias características do Espírito Santo. É nos ajudar não só a viver neste planeta, mas também a fazer a obra de Deus. Mas eu creio que começa primeiro por nós. O nosso caminhar, o nosso andar. Funciona como alguém que estivesse sempre ao nosso lado e dissesse, olha, cuidado, não vais por ali que tem um buraco. Não faças isto. Terqueira, mano. Uma das coisas que ele me avisou hoje não, esta semana, por isso veio o título, é que eu senti algo não bom, algo que não estava bem. Que eu estava a tentar perceber de onde é que era e vi que era de um telemóvel. Telemóvel. E mostrou-me qual o telemóvel. E eu percebi que era um jogo que estava nesse telemóvel. E eu disse, um jogo? Mas como é possível? Um jogo? Eu agarrei no telemóvel, estive a ver um pouco do jogo, a tentar justificar, mas eu não via nada, parecia inofensivo, não vi nada de... Também não perdi muito tempo, verdade seja dita, eu mandei fora e acabou. Mas nos nossos telemóveis pode haver coisas que nos afastam de Deus e que atrai o diabo. Por isso é que eu disse, como é possível, sem o Espírito Santo, é impossível nós conseguirmos sobreviver nesta terra. Sem ter a direção do Espírito nas nossas vidas, como fazer? Como viver? Você vai me dizer, então, mas o que é que eu devo fazer? Buscá-lo? Buscar a Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais a direção vem. Ah, mas eu não, você pode dizer, eu não sinto nada, eu não... Ouça, isto funciona como eu já disse quantas e quantas vezes.
Quando você quer falar com alguém, agarra e liga o número da pessoa. Não tenta uma vez, nem duas. Tenta quantas vezes forem precisas até conseguir falar com a pessoa. Então porquê que você não faz o mesmo com Deus? Porquê que você não insiste? Porquê que não persiste? Ele vai se manifestar assim. Ele vai se revelar assim. Veja, eu fui buscar algumas das direções do Espírito Santo para tudo no Novo Testamento. Direção do Espírito que aconteceu a homens de Deus. Veja aqui, vamos começar a ver alguns. Atos 2, 26. Perdão, eu disse Atos 2, não. Atos 8, 26. Atos 8, 26. Aqui, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É impressionante que Filipe nem questionou porquê, nem perguntou porquê, não perguntou qual é a razão, mas porquê que eu hei de ir? Nada. Obedeceu. E então encontrou um homem etíope que estava a ler uma porção de Isaías e veja o que é que o Espírito diz no versículo 29, Atos 8, 29. Em Atos 8, 29. O Espírito Santo falou a Filipe e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Ele lhe direcionou e lhe mostrou o que é que deveria fazer. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: entendes tu o que lês? Foi para isso que Filipe deveria estar ali naquele momento. Que foi direcionado por Deus para estar ali. Nas nossas vidas, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Ouça, todos nós. Não é só A, B ou C, não é só aquele pregador, aquele profeta. Não, não. Todos nós. Todos nós. Precisamos da direção do Espírito Santo. Precisamos da direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Não só porque nos vai ajudar no nosso trabalho, mas também nos vai ajudar nas pequenas coisas. Às vezes coisas domésticas, às vezes coisas pequenas que temos para resolver, outras até grandes. Ele nos vai mostrar como fazer. Eu lembro-me uma vez estar sentado à mesa e tínhamos acabado de orar a abençoar a comida e eu me lembrei de um problema que eu estava a ter e o Espírito Santo me mostrou naquela hora a pessoa com quem eu devia de falar e como iria resolver o assunto e tudo mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos de andar com o Espírito Santo. E tratar do Espírito Santo como o nosso amigo, porque é alguém que está ao nosso lado, que não nos deixa, não nos desampara, que nos vai ajudar. Veja aqui outra passagem bíblica. Atos 13, 2. Atos 13, 2. Um grupo de irmãos estavam a orar. E diz aqui, Atos 13, 2. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Deus já tinha uma direção para Barnabé e Saulo, que depois veio ser chamado Paulo. E então, eles queriam saber o que é que haviam de fazer
E então disse, a estes dois vocês vão separá-los. Porque eu tenho uma obra na vida deles. Nós precisamos desta direção. A igreja de hoje precisa desta direção. É preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado. Eu nasci, ou antes, eu não nasci, mas cresci numa igreja que tinha direção espiritual, tinha muita presença do Espírito Santo. Mas apareceu muita gente, bastante gente, que não tinha e que inventava. E outras pessoas que diziam completamente o contrário do que era verdade, do que era a vontade. É preciso andar na nossa vida pessoal com o Espírito Santo para perceber o que é real, o que não é. E principalmente o que a palavra de Deus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Veja como está a vida dessa pessoa. Veja como essa pessoa anda, o que faz. E você vai saber se o que ela fala é verdade ou não. É impressionante. Eu agora, de repente, lembro-me aqui de duas passagens da minha vida e realmente esta palavra cai na mura. Porque realmente é verdade. A vida das pessoas não estava bem. As pessoas não viviam como deve ser. E, no entanto, o que falavam. Oh, glória. Por isso é que precisamos de direção do Espírito Santo. Uma dessas vezes, eu vou só contar uma passagem de uma dessas vezes. Eu entrei, eu era relativamente novo na fé, tinha 2 anos de crente, 2 anos, sim, 2 anos ou 1 ano e meio. E eu estava na igreja e senti uma coisa da parte do Espírito Santo. E a pessoa em causa dizia completamente ao contrário do que eu estava a dizer. E eu entrei em pânico. Eu lembro-me na altura, a minha esposa namorava com a minha esposa, na altura ela não era casada ainda com ela. Fui levá-la à casa. Eu ia para o caminho, na autoestrada, e chorava. E eu dizia, pedia para não ter mais revelação, para não saber mais nada, porque estava completamente confuso. Como é que eu podia estar a receber uma coisa e outra pessoa estava a dizer exatamente o contrário? Então eu pensava que o que eu estava a ouvir estava errado. Deus é realmente bom. Ouçam, acreditem em mim, Deus é realmente bom. Com grande amor da parte de Deus e calma, Ele a pouco e pouco me foi mostrando. A pouco e pouco me foi mostrando o que é que se passava na vida dessa pessoa. Houve uma altura que me disse uma coisa, quando eu falei isso, parecia uma bomba, explodiu uma discussão imensa e eu sem perceber o que é que estava a passar, porque só disse uma coisa. Depois Deus permitiu que eu visse no mundo espiritual e viu algo não bom no sítio onde essa pessoa trabalhava. E eu comecei a perceber, afinal, quem estava errado não era eu. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos andar com o Espírito Santo. Tal e qual como o título, andar com o Espírito Santo. Nós precisamos dele, sempre. Por isso é que a Bíblia diz, orai sem cessar. Porque à medida que oramos, estamos a buscar a Deus, o Espírito Santo vai se juntar. Ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós. Mas se manifesta e se mostra, nos dá a direção, nos mostra o caminho a seguir.
Veja o que está aqui escrito em Atos. Não, eu já fui. Não, Atos 16, 6. Atos 16, 6. Atos 16, 6. Quem é que estava andando? Paulo e um discípulo de nome Timóteo. Os dois estavam andando. Paulo quis que fosse com ele, tomando com ele, circuncisou e tal. E depois chega aqui no versículo 6. Paulo, apóstolo Paulo, ia com Timóteo, um discípulo novo na fé. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Que coisa mais estranha. Mas não acabou. Versículo 7. E chegaram a Mícia e intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Veja que depois, no versículo 9, Paulo teve nessa noite uma visão em que se apresentava um varão na Macedónia e rogou-lhe, dizendo: passa à Macedónia e ajuda-nos. A palavra, Jesus diz, e a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Então, como é que se pode fazer isto se acabou o Espírito Santo de impedir de ir pregar na Ásia? E depois queria ir para Bitínia e também não lhe permitiu. Porque Deus sabe mais, muito mais do que nós. E sabe como está o coração das pessoas para receber a palavra de Deus. Não aconteceu muitas vezes, sou sincero, mas uma vez, pelo menos aconteceu para mim, já fui impedido de pregar a palavra. Impedido, quer dizer, ia dar o plano da salvação, mostrar o caminho, mostrar a pessoa para aceitar Jesus, e fui impedido. Literalmente, como dentro de mim algo fizesse impedir de falar. As pessoas podem dizer: mas isso não. Hoje aqui está uma palavra. O Espírito Santo impediu que pregasse a palavra. Não impediu que pregasse a palavra noutros sítios, mas naquele sítio específico impediu. Em 2 sítios específicos impediu. Porquê? Deus o sabe. Não era a altura exata para pregar ali. Não era a altura ideal. Os corações das pessoas não estavam preparados para receber a palavra. Poderiam ter posto em risco as suas vidas, como tiveram em várias vezes. Ouçam, Paulo entrou para um barco e Paulo sentiu pelo Espírito que a viagem ia ser complicada e que era melhor ficar naquele porto e esperar uns dias e depois iam. Mas o comandante do barco acreditava mais no comandante do que acreditava em Paulo. E então foram. E a meio do caminho apanharam uma tempestade que tiveram que mandar tudo fora. E o barco partiu-se todo e só as suas vidas salvaram. Mas Paulo avisou, porque sabia pelo Espírito Santo. Por isso que é importante nós andarmos com Deus. Então, e como é que vamos fazer isso? Efésios 5, 17. Efésios 5, 17. Pois, nós conhecermos alguém, eu por exemplo, nós podemos conhecer uma pessoa e quando conhecemos uma pessoa, a nossa vida e a nossa ligação com essa pessoa não fica logo. Não fica. Efésios 5, 17.
não fica logo, não ficamos logo à vontade com essa pessoa. Há um relacionamento que tem que ser criado, há uma intimidade que tem que ser criada. Pode até nem haver intimidade, nós podemos, ao falar com a pessoa, achar que algumas coisas não entram, como é que é dizer, não há uma certa ligação. E com outras pessoas, calhar até sentimos essa ligação e até ao final de falarmos várias vezes, o que é que acontece? Se cria uma amizade, e há alguns casos até, mas há amizades bastante fortes. Acontece o mesmo com o Espírito Santo. Claro que você nunca vai conseguir encontrar uma não relação com o Espírito Santo, porque isso vai ser impossível. Mas lhe digo que essa relação com o Espírito Santo não vai depender do Espírito Santo, vai depender mais de si e de mim. Muito mais. Veja o que está aqui escrito. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos, em hinos, em cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa. Quanto mais nós buscarmos, mais vamos receber. À medida que buscamos o Espírito Santo e a direção do Espírito Santo, mas como fazemos isso? Ouça, nós devemos, em todas as coisas que fizermos, temos que ir ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo é que opera. À medida que buscamos o Pai, o nosso relacionamento com Deus aumenta e o Espírito Santo mais se torna presente nas nossas vidas. Ele nos começa a mostrar o que está certo, o que está errado em nós, começa-nos a mostrar a direção. Quando há perigo, nos mostra o perigo. Quando há um problema, nos mostra o problema antes que ele possa acontecer. Ouça, já aconteceu várias vezes as coisas na minha vida. Eu lembro-me de estar uma pessoa na igreja e essa pessoa chegou, eu não sabia o que é que eu suava. Essa pessoa estava dentro da igreja e eu suava. Eu lembro-me que na altura eu usava uma carteira diferente que uso agora e tinha a carteira em cima do assento. E eu só sentia que tinha que agarrar a carteira. Mas eu dizia, mas não está aqui quase ninguém. E tinha que agarrar a carteira. Quando agarrei na carteira, olhei para trás, estava essa pessoa lá. Eu suava. E não estava calor suficiente para suar de tal forma. E depois é que vi. Havia algo que estava por cima dessa pessoa. Algo que não prestava. E quando eu percebi, essa pessoa também percebeu o que eu vi. E como ela queria passar incógnita, queria andar no meio evangélico sem ser notada, começou-me a tentar perseguir a mim. Inclusive, na altura eu tinha um carro de 5 lugares, eu lembro-me que sentia ela sentada no banco de trás. E não estava lá ninguém. Eu orava. Quebrava a maldição. Nós precisamos de direção de Deus. Acreditem-me. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas, mas se você não buscar, você nunca vai ter. Nunca vai ter. Isto não tem a ver... Não, Deus deu mais a uns
do que a outros. Não. Eu não creio que é assim. Tem muito a ver com o que você procura. Quanto mais você procurar a Deus, mais recebe dele. Quanto mais procurar direção, mais direção vai receber. Quanto mais procura saber, muitas das vezes saber, eu lembro, não é bom. Deixe Deus fazer, fluir. Porque eu lembro-me de uma vez, eu estava no princípio, logo mesmo no princípio, eu estava a orar e havia uma coisa que eu queria saber. E então eu estava a orar e estava a forçar para tentar saber. E fui repreendido pelo Espírito Santo. Ele me repreendeu e disse, não faças isso, porque o querer saber é feitiçaria. E eu nunca mais fiz isso. Nunca procurei saber algo sobre alguma coisa, alguma questão. Não que neste caso não tinha a ver com a minha vida, tinha até a ver a vida com outra pessoa. E se calhar por isso eu não posso saber de outra pessoa. O Espírito Santo é que me revela se a minha vida estiver em causa ou se houver alguma coisa que possa prejudicar ou alguma coisa. Mas o Espírito Santo é que mostra na altura certa. Eu não tenho que buscar isso. Eu não preciso buscar. Eu só preciso de saber o que eu preciso para a minha vida. Não da vida dos outros. Nunca saber da vida dos outros. Eu ainda agora faço isso. Eu ainda agora não quero saber da vida das outras pessoas. Se me vêm contar ou se me vêm desabafar, claro que eu ouço. Mas ouça, não que eu vá perguntar. Com certeza. Porque nem tudo o que dizem às vezes é verdade. Portanto, nem por aí, nem por tentar, não. Eu não quero saber. Se houver alguma coisa para eu saber, o Espírito Santo me vai revelar. E por isso eu lhe digo, busca Deus. Busca o Pai. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Dai-me mais da Tua direção, Senhor. No nome de Jesus. Eu não ouço a voz de estranhos. Você deve orar isso constantemente. Eu não ouço a voz de estranhos. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo. No nome de Jesus. Para que Ele lhe mostre o que é que você deve fazer. Às vezes há questões, até que Deus nos põe a nós. Questões, sim, decisões. Porque Ele quer. A vida é nossa, nós temos que decidir. Ou então nós temos que fazer como Jesus fez. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é uma entrega por completo a Deus. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Busca o Senhor. Busque ao Senhor. Você precisa dele. Acredite em mim. E então a sua vida vai ser muito mais facilitada. Cada vez que você fizer alguma coisa de errado, Ele vai mostrar que você errou. E então você vai poder pedir perdão a Deus. E mudar completamente a sua vida. Cada vez que houver alguma coisa que vem contra si. Pois é, eu tive um carro, eu sentava-me no carro, metia as mãos do volante e tinha a sensação do acidente. Eu tinha que, eu não sei, porque eu nunca soube porque é que era, mas pouco importa. Eu metia as mãos no volante, tinha a sensação do acidente, eu orava para o carro. E tinha orado já para o carro. Porque eu, cada vez que tenho um carro novo, eu agarro, meto-lhe a mão em cima do carro e disse, Pai, eu quebro toda a maldição sobre este carro e eu abençoo em nome de Jesus. Eu o coloco nas tuas mãos, no nome de Jesus. Eu sempre fiz isto em todos os carros. E neste também fiz, mas neste, não sei porquê, cada vez que eu metia as mãos no volante, eu tinha a sensação do acidente. E então eu orava e quebrava toda a maldição, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim. E sabe o que é que aconteceu uma vez? Eu estava aí para o emprego. O carro, na altura, não estava em muito boas condições.
porque o meu carro tinha avariado e este era um outro carro. E eu lembro que ia com alguma velocidade e de repente, passando um alto, eu vi e havia fila de um lado e do outro. Havia uma fila de um lado e do outro. Eu não conseguia parar o carro e não conseguia. Como é que eu ia fazer? E a única coisa que aconteceu é que eu consegui passar por meio dos carros todos, por causa da velocidade que eu levava. Glória a Deus. Não foi a melhor coisa a fazer, mas eu não ia conseguir parar o carro. Eu ia muito rápido. E não era excesso de velocidade, porque não ia com muita velocidade. Mas é que eu sabia que o carro não ia travar, não tinha condições para travar assim tão depressa. Entenda uma coisa. Deus nos quer ajudar no nosso caminhar. Deus nos quer ajudar na nossa vida. Mas para isso nós temos que buscar. Orando, confiando, falando a palavra de Deus, confiando em Deus, sabendo que Ele é o mais que suficiente. Ele é o El Shaddai, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Ele é tudo para nós. Mas à medida que o buscamos, mais revelação de Deus vem para nós. Mais nós sabemos coisas que antes não sabíamos. Até pessoas. Até pessoas. Ah não, mas esta pessoa, eu convivo com ela, é uma coisa... E mais tarde você vem a saber de coisas. Se você tivesse orado, buscado a Deus, você sabia quem é quem. Eu já fui impedido de estar com algumas pessoas. Pessoas até que eu gostava e que lidava com elas. Mas o Espírito mostrava-me que eu não podia estar com elas. Ouçam uma coisa. Deus nos quer ajudar no nosso caminhar. Mas se nós não buscamos, nós nunca vamos saber. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Às vezes há pessoas que são mais... nós somos mais amigos delas do que elas de nós. O Espírito e Deus conhece o coração das pessoas. Sabe como é que elas são. E Deus não nos quer que nós nos magoemos. Vamos orar, vamos dizer, Pai, Tu deixaste Jesus vir ao mundo, morrer por nós, para que depois pudesses enviar o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Dá-nos cada vez a cada um de nós mais e mais direção, através do teu Santo Espírito, para que façamos não só a tua vontade, mas possamos andar nesta vida de vitória em vitória, no nome de Jesus. Senhor, faça a tua vontade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém. Busca o Senhor, que Ele vai se revelar assim, no nome de Jesus. Amém.